A vida está o seguinte, né, rapaz? Aí eu vou ouvir a história primeiro, mas a vida está o seguinte: quando falta energia, eu não posso atender no escuro, né? Eu não posso atender no escuro. A médica sai, uma sai do plantão, não diz, não informa a outra que assume, e claro, foi lá, viu que a criança estava, não olha a ficha da criança, e segundo a família, não está ainda por certo, pode ter sido aplicado na criança um soro glicosado, porque a própria profissional de saúde que aplicou, segundo a família disse aí, teria declarado que o soro era glicosado porque ela estava fraquinha. Mas e por que ninguém resmungou também? Ela não pode tomar, ela é diabética. Deixa eu ouvir o vereador Dudu do PT que está querendo providências, porque está todo mundo silenciado nesse caso e não pode ter silêncio nesse caso. Eu vou voltar ao vivo lá, agora com o vereador Dudu que está lá com a gente. Pois não, meu amigo, vamos lá, com você novamente. A bola volta para você. Ok, Silas, nós voltamos a falar aqui. Nós estamos em frente aqui ao HUT. E do nosso lado aqui está o vereador Dudu, que foi inclusive procurado por familiares dessa criança que foi vítima. Foi realizada uma sessão para discutir esse assunto e o senhor está propondo uma obrigatoriedade de um exame preliminar, ou seja, para tentar prevenir esse tipo de situação, o que ocorre aqui na capital. É isso, vereador? Boa tarde, Silas. É isso. Para que a gente evite mais tragédias desse nível. Afinal de contas, uma criança, filho de pessoas humildes, procura um atendimento, Silas, e não se faz um exame prévio para saber realmente a condição daquele paciente. Vai nos procedimentos normal. O que acontece? A criança tinha um outro problema, e aqui eu não quero culpar ninguém nem procedimento, mas uma coisa é certa: além de se aplicar uma dose, que ninguém sabe se foi esta dose, esse soro glicosado, que piorou a situação da criança, ou se foi a falta de energia, porque, Silas, é bom a gente aqui registrar. Para piorar a situação, a criança agonizando, chamando pela avó, agonizando, dizendo que queria ir embora, faltou energia, e os geradores daquela unidade lá do satélite, que agora passou por uma reforma lá, de uma dispensa de licitação, de mais de 700 mil, 6 unidades, não funcionou. Então a criança ficou agonizando no escuro. E quando retornou a energia, a criança veio a óbito. E a gente não pode permitir que isso continue acontecendo na nossa cidade. Eu está tramitando um projeto nosso lá na casa que obriga, nos procedimentos médicos, a realização procedimento médico aonde seja necessário utilizar medicamento à base de glicose, que seja feito o teste. Silas, é um teste simples. Eu espero que dessa vez, aquela casa aprovando, eu estou chamando a atenção dos 29 vereadores daquela casa, que o prefeito de novo não vete. Que ele não vete esse simples exame que vai garantir que outras milhares e milhares de Luana não venham a óbito. E que estou pedindo também informação para a prefeitura das unidades nossas aqui na nossa cidade. É verdade, vereador. Funciona os geradores. Porque se tivesse energia lá, talvez a Luana não tivesse nessa triste estatística. E ninguém mais, Silas, se você que é pai, eu que sou pai, quem é pai, quem é mãe sabe, uma criança de 8 anos perdeu a vida e ninguém traz mais a vida da Luana. Agora nós, pelo menos, temos que utilizar essa criança como uma luz. Tirar essa mais vereador, eu entendo. Pessoas, sobretudo pobres. Eu entendo. Tirar dessa dor aí, tirar desse momento de dor da Luana, que é uma vergonha, é o gerador do hospital que não funciona. Para que tem gerador? Né? Faz uma reforma no hospital, tem gerador e não funciona. E não ter um exame preventivo para saber realmente quais são os riscos que a pessoa pode ter antes. Olha a linda Luana que foi embora. Tirar desta dor, deste momento de dor, um aprendizado. Tá certo, vereador. Deixa eu ouvir aí o diretor do hospital, o diretor do presidente da Fundação Municipal de Hospitais, que é o doutor Aderivaldo. Pode passar para ele, doutor Aderivaldo. É um caso muito sério, acredito que esteja sendo apurado e precisa ser, se tiver culpados, punidos, porque isso precisa estar esclarecido até para que não aconteçam com outras pessoas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silas. É lamentável, me solidarizo com a família, é uma tristeza uma criança de 8 anos de idade falecer em qualquer situação que seja. A respeito dos episódios ocorridos, o primeiro esclarecimento, a família trouxe a criança, a avó, já estava grave, com vômitos há muitas horas e bastante desidratada. Esse foi o diagnóstico do médico com base na informação da avó.
Com base nesse diagnóstico, o médico iniciou o tratamento com soro glicofisiológico, água, glicose e sal. É a mesma coisa do soro caseiro. Como a criança não pode ingerir, porque estava vomitando, ela ingeriu, foi administrada via venosa. Foi feita a primeira fase. O médico, um homem, fez a primeira fase de plantão e não. O segundo avaliador foi a médica. Ou seja, havia 2 médicos no plantão, 2 pediatras. Não é um que saiu e outro que entrou. Estavam os 2 trabalhando. No segundo atendimento, 1h30 depois, quando o soro terminou, a criança ainda não estava bem. Ela manteve o segundo soro glicofisiológico e às 6 horas, 2 horas e 50 minutos após a chegada, eles constataram que não havia melhora. Levantaram a possibilidade de que não era uma simples desidratação. Pois não. Os médicos agem assim, a gente toma condutas com base nos nossos conhecimentos, certo? Então, tomaram uma série de providências e nessas providências foi feito o exame. Esse exame, ele é feito todo dia, na hora que qualquer médico quiser. Todos os hospitais têm o glucômetro e tem as fitas de glicemia. A fundação faz a sua parte. Os médicos devem solicitar se é necessário ou não. Você não precisa obrigá-los. Os protocolos médicos os obrigam a fazer. Senão, eles arcam com a consequência de um possível erro na sua conduta. Certo. Bom, no momento, às 6 horas, a criança já grave, ou não tinha melhorado. Pois não. Os 2 pediatras agiram imediatamente e pediram a ajuda dos 2 clínicos de adulto. Os 4 trabalhando sobre essa criança não conseguiram evitar a parada cardiorrespiratória. Passaram mais vários minutos tentando reanimá-la e não conseguiram. Essa é a história da sequência médica. É isso que, se for ao CRM, ele vai analisar, o Sindicato dos Médicos. A questão médica é essa. A questão administrativa de ter 2 pediatras, 2 clínicos, de ter o glucômetro, de ter as fitas de glicemia, de ter os soros corretos. E não ter submetido a menina ao exame, né? Como, Silas? E não ter submetido ao exame. Tinha 2 pediatras. O exame foi feito, Silas. Sim. Veja bem, Silas, olha, a decisão ela é médica. Uma criança que chega com vômito e desidratação, o pediatra faz quais os exames? Isso aí é uma questão do pediatra. Pois não. É um pediatra extremamente experiente, um homem de 45 anos de idade, com residência, bom profissional. Pois não. Não há denúncias contra ele no CRM. Eu já fiz uma série de levantamentos e posso lhe dizer, o aparelho e o material estava lá. Se ele não pediu e se ele era obrigado, isso é uma questão médica. O que eu sei é que uma criança desidratada com vômito, é feito o remédio para vômito e é feito o soro apropriado, que foi feito glicofisiológico. Eu entendo. Em não melhorando com o primeiro e com o segundo, os médicos agem assim. Se um primeiro exame não dá, faz outro. Se não fez o exame, agora pede. Quando ele fez, ele constatou níveis de glicemia elevados. E a providência a partir daquele momento foi feita insulina, que é um do remédio correto para o possível caso dessa criança. Ou seja, na hipótese diagnóstica de um diabetes agudizado, com o diagnóstico, um dos mais terríveis diagnósticos da medicina, se chama cetoacidose diabética. Pois não. Qualquer médico que me ouvir ou enfermeiro vai saber o que é que eu estou dizendo. Era o provável diagnóstico da criança. Aí sim, foi feito o que já vinha sendo feito e mais outros recursos e infelizmente não salvaram a pequena Luana, certo? Então, quanto à questão médica, tenho muita tranquilidade de dizer, não estou defendendo os pediatras, mas 2 pediatras, 2 clínicos, materiais apropriados, todos os recursos, não há queixa deles contra nós, nenhum médico se queixou de que faltou remédio esse ou aquele. Doutor, então está confirmado, confirmado que foi dado à criança, porque era o procedimento correto para uma desidratação, o soro fisiológico, mas com glicose, né? Correto. Foi dado com glicose. Não, ele não fez, o que ele não fez foi acompanhar, né? O que ele não fez foi medir a glicose da menina durante a aplicação desse soro. No momento inicial, que é o que o vereador Dudu propõe, e aqui, só para classificar para vocês, o seguinte, existem as leis impostas ou decididas pelas autoridades, existem as leis médicas. Então, os protocolos médicos, eles são superiores a qualquer coisa.
Se o protocolo disser devia ter feito e não foi feito, nós estamos diante de uma situação realmente em que o médico deixou de agir correto. Agora, não adianta uma lei que diga que coloque o glucômetro, coloque as fitas de glicemia e o procedimento não for fazer aquilo, que o médico não fará. Então tem que... Então, o procedimento de ser assim... Não é que não haja obrigatoriedade, isso é uma decisão médica que está sendo investigada por nós. Precisa ser saber se o CRM disser que deveria ter sido feito, poderá haver, inclusive, penalidades para os profissionais, se for constatado por uma banca de pediatras, esses médicos agiram errado diante de uma criança desidratada por vômitos. Veja bem, não havia qualquer informação por parte da família, não havia suspeita, nada. Nunca essa menina urinou, encostou formiga onde ela estava, não havia nenhuma história de mal-estar súbito. Ela entrou num quadro agudo, provavelmente ela tinha diabetes crônico, brando, agudizou com uma infecção qualquer que fez esses vômitos, desidratou e entrou em cetoacidose diabética. E os procedimentos foram feitos e, infelizmente, não foi possível salvar. Tem a história do gerador também, além desse procedimento médico, que fica ainda a pergunta, calma Julimar, fique frio, que fica ainda a pergunta, né? Fica a pergunta, será que naquele momento não era bom acompanhar, se a menina não estava melhorando, se não existia palidez da menina, né? Será que não era bom ter feito o acompanhamento da glicose da menina? Bem, saiu o inquérito lá do CRM, esperamos que não tenha cooperativismo, esperamos que tenha investigação mesmo, porque nós precisamos tirar do exemplo da Luana novos exemplos, porque a vida da Luana a gente não volta mais, né? A gente não volta mais. E aí, para terminar, me parece que ainda teve o agravamento da falta de energia, que o gerador não funcionou, doutor. A questão do gerador é verdade. A última vez que esse aparelho foi acionado, ele funcionou muito bem, alguns dias antes. Esses aparelhos de gerador e tantos outros, como você sabe, são eletrônicos. Então, a queda de energia, ele deve ser acionado minutos depois e, certamente, se tivesse funcionado bem, poderia dar alguma ajuda. Entretanto, eu volto a frisar, a doente chegou grave e perdemos aí 2 horas e pouco num tratamento justo, honesto, médicos corretos, tentando fazer o que é certo com base nos seus conhecimentos. E quando eles perceberam que não estavam acertando, eles tomaram providências, fizeram o diagnóstico correto, tomaram todas as medidas e, infelizmente, ocorreu o pior. Eu tenho dúvidas se essas 2 horas e meia, entre 3h30 e 6 horas, se tivesse sido feito desde o começo, teria salvo ou não. É possível que sim, é possível que não. Mas infelizmente nós nunca vamos saber. Precisamos tirar essas dúvidas, né, doutor? A direção do hospital chamou a família às 8 horas dentro do óbito, estavam todos abalados e comunicou de todo o que ocorreu. A estranheza de uma criança diabética sem diagnóstico anterior, a família disse que não sabia. Não sabia. E essa família foi investigada sobre outras possíveis doenças, eles não sabiam. Foi proposto levar o caso para o Serviço de Verificação de Óbito para fazer uma autópsia, porque o esclarecimento é fundamental. Tem países que é obrigatório, é lei fazer autópsia. Infelizmente no Brasil não é, a família é dada esse direito, eles não concordaram. Certamente há 12 dias, quando começou tudo isso, talvez tivesse um esclarecimento, talvez possíveis falhas nesses 12 dias não tivessem ocorrido. Temos que respeitar a dor da família, a mãe se recusou, disse que não tinha como voltar a sua filhinha de volta, trazê-la de volta. E é lógico isso aí, eu acho que a família tem que procurar soluções. Tá bom, doutor. Eu agradeço aí os esclarecimentos. Agora a gente precisa saber realmente o que aconteceu de fato, né? A família não tinha informação de que a criança era diabética, por isso ela não podia avisar os médicos, mas o vereador tem ampla razão em saber por que esses exames não são antecipadamente feitos, para saber o que é que se vai administrar para a criança ou para o adulto. Ele quer agora que a Câmara Municipal possa estar forçando aos hospitais municipais e estar fazendo esse tipo de exame. Lá estava disponibilizado o aparelho, os médicos não fizeram. Espero que isso não fique no comparativismo, que nós possamos investigar direitinho. Poderia ter visto, essa menina chegou grave. Será que o procedimento era só soro com glicose? A menina chegou no estado grave. Será que o procedimento era esse? Eu não posso colocar meu pé nesta bola dividida, porque sou leigo neste assunto clínico. Mas vamos ficar aqui atentos, cobrando, porque a vida da pequena Luana nós não traremos mais. Mas poderemos evitar
com o nosso papel de cobradores da imprensa, que novas Luanas não apareçam nos hospitais municipais de Teresina. Certamente, Silas. Hoje é nosso grande problema, talvez o único que eu considero. Já resolvemos o problema da ortopedia, de várias outras naturezas. Entretanto, a questão da UTI persiste. Dia 1º, nós vamos abrir a nossa 4ª UTI. Nós temos 28 leitos em 3 UTIs. Vamos abrir a nossa 4ª UTI com 10 leitos. Ainda não é cadastrada pelo SUS. Nós vamos ganhar como enfermaria, mas vamos prestar um serviço de UTI em 10 leitos com respiradores, monitores, médicos de plantão dia e noite naquele setor, além do médico diarista que passa para fazer as revisões pela manhã, porque hoje é nosso maior sofrimento. Temos previsão para esse ano ou no próximo abrir a nossa 5ª UTI. Vamos trabalhar para isso, porque é o grande problema na nossa urgência. Todo o resto era uma gestão ineficiente. Ortopedia, tudo que tinha aqui foi resolvido. Agora, UTI, doente grave que chega, 3, 4, 10 acidentados no mesmo acidente, para leitos com respirador. É danado, né? Amigo, aí é grave e realmente nós estamos nos esforçando para melhorar a situação. Tá bom, presidente. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Tá aí. Ele diz que reconhece que lá realmente hoje é o gargalo. Não é só lá, em todo lugar ele reconhece. Eu quero aqui até encerrar com o doutor Pessoa. Doutor Pessoa, tá aí o próprio presidente dizendo que vai melhorar, mas não vai resolver. Precisa todo mundo fazer a sua parte. Hoje à noite, por exemplo, doutor Pessoa, morrerão pessoas por falta de UTI? Com certeza absoluta, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. E não é pouco, não. Infelizmente. Infelizmente, não estou dizendo aqui com o doutor Aderivaldo, que conheço bem, não por ele ter sido meu aluno, que já ultrapassou até o mestre nos conhecimentos, mas dizer que na televisão, muitos deles vêm para falar bonito. Para falar bonito. Chega aqui, floreia, está tudo bonitinho. Amanhã, depois, você vai ver a mesma coisa. A mesma coisa. O hospital universitário não funcionando, os hospitais da prefeitura funcionando, às vezes de maneira precária. Teve uma melhora, como ele falou, mas a melhora tem que melhorar muito. Eu estou querendo muito mais. E o pior, Sila, que tanto para o hospital da prefeitura como do estado, principalmente do estado e do governo federal e os conveniados, muitas das vezes você tem que acender não sei quantas velas para poder chegar lá. Conversa. É verdade. Aquilo que diz, a burocracia que tem dessa referência e contra-referência para ir o doente, rapaz, na prática aqui que eu já vi, professor Iglesias, um dos melhores professores da Universidade Federal do Piauí, e o Gilberto, que é ex-aluno meu, que estão dialogando, e o próprio Aderivaldo também, mas colocam, às vezes, muitas das coisas que burocracia não é. Ave Maria! Eu lá, com 30 anos de coisa, eu tenho que, muitas das vezes, eu tenho que rezar, entrar lá para dentro do meu quarto, lá, para eu fazer um Pai Nosso, e não sei quantas coisas para poder conseguir, não consigo. Eu que tenho essa imagem de cidadão, não consigo. Porque cada um, na coisa pública, a maioria absoluta tem seu pedaço, seu dono. O povo que paga imposto não é dono. Não é dono de nada. Não é nada. É travado. Tem que ligar não sei para quem, se alguém consentir responder. Lógico que nós sabemos que é um hospital universitário, o HGV. Mas a burocracia, o trabalho, a vida não pode estar esperando burocracia, né, doutor? Toda vez, todo julgamento que se vê no mundo inteiro diz que a vida é a prioridade. Quando vai a vida, que você se dedicar para prolongar a vida, para conservar a vida dentro dos padrões democráticos, é importante que se faça assim. Mas aqui não, faz botar trava, muitas das vezes, trava, e é trava forte. Difícil de você alavancar, difícil de você arrancar, difícil de você abrir.